Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. Programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos o subsecretário de Agricultura e Meio Ambiente de Teutônia, Luciano Carminati. Bem-vindo, Luciano, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse programa para contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e da expectativa que a gente tem aqui junto ao município, né? Que a gente talvez consiga trazer alguma experiência nossa para acrescentar aqui à cidade e aos moradores de Teutônia. Luciano, vamos começar do princípio da história? Tu é natural de onde? Como é que foi a infância? Onde é que estudou? Na verdade, eu nasci no município de Imigrante, que na época era Garibaldi ainda, pertencia à parte emancipada de Imigrante, que era de Garibaldi. E eu estudei inicialmente na escola, sou lá do interior, né, a comunidade Boa Vista 37. Estudei inicialmente na escolinha lá da comunidade, fiz o quarto ano lá. Depois daí eu estudei em Boa Vista do Sul, terminei o primeiro grau em Daltro Filho, fui estudar no seminário, né, fui seminarista por um bom tempo. Aí depois eu concluí o ensino médio em Imigrante, né? Depois aí eu voltei para casa dos meus pais, onde eu morei muitos anos lá com eles, né? E eu tinha uma atividade totalmente agrícola, a gente tinha frangos de corte e leite e também todo o trabalho da lavoura do interior. Então isso foi até os anos de 1998 mais ou menos. Começou a trabalhar cedo em casa, então? Sim, já desde, como todo o interior, né? Família tradicional italiana começa muito cedo o trabalho, né? Já desde ia para a escola, voltava para a escola e ia para as atividades, né? Tratar frango, limpar bebedouros naquela época, que era ainda outro sistema, né? E também correr atrás da bicharada, tratar bicho, né? Ajudar nas atividades do dia a dia da lavoura. Então, já desde muito cedo a gente já trabalhava e já lidava com essa questão, né, do meio rural, das atividades toda da propriedade. Imigrante é reconhecida por causa do seminário que tem por lá, e você disse que foi seminarista. Como é que se deu isso? O fato do seminário ser na cidade influenciou nessa escolha? Na verdade, naquela época, o seminário, além de ser um local de estudo, né, onde é que a gente tinha um estudo muito bom, o estudo do seminário sempre foi um estudo de uma qualidade muito superior, semelhante àquilo que a gente tem hoje no colégio agrícola aqui de Teutônia. Freis franciscanos naquela época, eles procuravam pessoas que tinham interesse, que tinham tendência, que tinham para a vocação franciscana, para seguir, né? Depois lá no meio do caminho a gente vai optando, a gente é muito novo, né? Mas eu não fui tão novo para lá, né? Fui com 14 anos. Então, daí ali a gente terminou o ensino médio, depois era para ter saído de lá, mas o meu pai naquela época sofreu um acidente, era para ter ido para estudar em Taquari, seguir os estudos, né? Meu pai sofreu um acidente lá, ele caiu num galpão que estava em reforma de uma sociedade lá, ele foi ajudar e aí ele teve problemas de locomoção na época, né? E aí eu acabei voltando para casa para ajudar. E depois acabei não mais voltando para o seminário. Essa foi talvez poderia ter sido um frei franciscano, mas no meio do caminho então houve um desvio e acabei ficando e daí acabei tomando outros rumos, né? Bom, continua me contando então da jornada profissional e também da questão da educação, né? Afinal, então você seguiu na vida de agricultor. Isso, eu como sou da origem também, eu sempre fiquei na atividade. Até 98 que falei, né? Aí eu fazia parte já naquela época, desde 94 a 98, eu fazia parte já da diretoria do sindicato ainda, né? Dos trabalhadores rurais lá no município de Imigrante. E aí o sindicato tinha uma certa dificuldade, aí a boa parte da diretoria perguntaram, Carminati, tu não quer ir lá e dar uma força pro sindicato, não quer assumir a direção, né? Aí nós conversamos em casa e eu optei por então, vamos trabalhar pela entidade.
E aí eu fiquei de 98 até 2015 como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Imigrante. Nesse meio caminho eu também fui coordenador regional e aproveitei para fazer alguns cursos de qualificação, né? E aí depois eu fui também nesse meio período já coordenador regional, naquela época que era o presidente do sindicato era escolhido, né? Em 2008, se não me engano, fui coordenador da regional, mas aí ficava por um curto período. E depois de 2015, aí tinha um projeto da federação da FETAG, de Porto Alegre, onde é que eles... a regional, o estado é dividido em 23 regionais, e o Vale do Taquari é uma dessas regionais, que abrangia 27 municípios na época. Eu acho que ainda hoje abrange esses 27 municípios. E aí então a FETAG fez um projeto e escolheu coordenadores liberados para trabalhar exclusivamente com todos os sindicatos da região. E aí eu fiquei 2015 até 2018 nesse trabalho aí, trabalhando para a FETAG aqui na região como coordenador da regional sindical. Não estamos falando de um período muito distante. Você acha que as demandas daquele período persistem hoje? No movimento sindical, a luta ela é histórica, sabe? Ela não é assim... teve sim mudanças e teve outros programas que vieram em auxílio, né? Mas grandes lutas que foram empreendidas, que é a questão do crédito, a questão da previdência, elas foram alavancadas dentro do movimento sindical. Então, são um monte de projetos. Então, muitos desses aconteceram nesse período que eu estava, né? Como coordenador, como dirigente sindical, né? E essa luta vem sempre... As demandas geralmente são as mesmas, né? Hoje nós não temos no país uma política agrícola definida, né? Nós temos guerras fiscais entre estados ainda, nós não temos política de importação de produtos, que acontece no leite, né? Que daqui um pouco o leite vai lá para baixo. Então são políticas públicas que deviam ser melhoradas e precisam ser melhoradas, né? E que viriam na verdade, a beneficiar toda a cadeia aqui, né? De todos. E o pequeno agricultor é o que acaba mais sentindo, que é o que produz o alimento que vai para a mesa das pessoas. Então são agricultores familiares de pequenas propriedades que realmente precisam de um reconhecimento diferente, precisam de uma política diferente. Por isso que o movimento sindical atua muito nisso, né? E eu sempre estava ajudando a coordenar, a liderar essas questões aí, né? Foram momentos bastante gratificantes quando a gente conseguiu, outros frustrantes quando, na verdade, não tínhamos o reconhecimento do governo quanto à importância da categoria, né? São histórias e essa luta vem constante, né? Hoje nós precisamos de uma política para a terra, nós precisamos de uma política para garantir preços, né? Então essas políticas elas são históricas e precisam ser construídas ainda, né? A nível nacional. Bom, passado esse período como coordenador regional, quando surge o convite para você integrar uma administração municipal? Porque aqui não é a primeira da tua história profissional, né? Não, na verdade, politicamente, a minha história política é um pouco diferente, né? Eu concorri 2 vezes a vice-prefeito do município de Imigrante, juntamente com o atual prefeito hoje, que é o Germano Stevens, lá. Nós não tivemos êxito naquela época, né? E nessa última gestão, então, juntamente ainda com o Germano, mas uma formatação diferente, né? Então foi o Germano e o Fabiano e a gente ficou apoiando. E aí depois passou... Eu recebi o convite para trabalhar com o Germano. No primeiro momento não aceitei. Depois, daí mais adiante, ele pediu pela amizade que a gente tinha, né? Mas eu fui trabalhar em outra área que não é especificamente a minha, mas tem muita coisa a ver, muita relação, né? Que é a parte da cultura, desporto e turismo. Então, lá em Imigrante, eu atuava na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, juntamente com o Charles, que era o secretário lá, e com a secretária Mariane. E ali, então, a gente foi criado essa secretaria nova, né? Então tudo foi novo ali, a gente teve todo um desenvolvimento de formatação da secretaria e muito desafio, né? Então tivemos bons resultados no pequeno período que estava lá. E depois eu recebi o convite então para vir trabalhar em Teutônia. Imigrante desenvolveu bastante, principalmente o turismo, que a gente percebe agora nos últimos anos. Luciano, falando ainda sobre teu envolvimento político, me conta quando isso tudo começou, porque geralmente começa de pequenininho, junto com a agricultura, pelo que tu tem dito. Com certeza, eu sempre fui um líder comunitário, né? Sempre desde muito novo.
Nós tínhamos na nossa comunidade grupos de jovens, foi ali que começou uma trajetória, onde é que a gente tinha um grupo muito bem organizado lá na nossa comunidade, com uma comunidade do interior pequena. Nós tínhamos mais que 50 jovens que faziam, a gente fazia de tudo lá, né? Tinha teatro, nós tínhamos organização desportiva. Então eu fui por algumas vezes presidente lá do grupo de jovens. Depois eu participei também a nível de igreja, né? Então também eu tinha uma liderança por causa do estudo que eu tive no seminário, das aulas de liturgia, de orientação. Eu fiz parte da grupos de jovens que a nível de diocese, Caxias do Sul, então a gente sentava, tinha reuniões regulares, a gente discutia problemas da juventude da época, um pouco mais ligados à igreja, mas discutia todos os problemas. E inclusive a questão política aí também, a gente discutia nesses grupos aí. E aí foi despertando, né? Então por muitos anos eu participei desses grupos, né? Desde 12, 14 anos até aos 25, 30 anos, quase, que a gente manteve esses grupos e essas discussões, né? Então, eu muitas vezes fui diretoria da minha comunidade, do grupo esportivo, da comunidade, né? Associações de água. Então, sempre estive envolvido com essa questão que é política comunitária, né? Que envolve, que na verdade acaba tendo diversos problemas, onde é que a gente vai ao encontro a questões políticas, como a gente discute no dia a dia. E agora vem para Samarim, Teutônia. Qual é a tua expectativa como subsecretário de Agricultura e Meio Ambiente? Teutônia é um município maravilhoso, né? Tem tudo de bom aqui. Claro, tem os seus problemas, como toda cidade tem os seus problemas, né? Então, a agricultura ainda é um setor muito forte aqui, né? O meio ambiente é um setor que hoje tem uma demanda muito grande, né? Por causa da legislação, então é um desafio hoje tu trabalhar com o meio ambiente, né? Fazer com que a conscientização, porque aqui entra toda a parte do meio ambiente, da questão lixo, entra a questão, né, causa animal, toda a questão de licenciamentos, e aí acaba envolvendo o urbano e o rural junto, né? Então o meio ambiente é bastante amplo e bastante desafiador. Nós temos uma equipe bem qualificada, eu estou ainda conhecendo, né? A gente já tem uma relação ali, mas poucos a gente vai conhecendo as demandas de cada um, né? E a gente vai tentando organizar da melhor forma para que a gente consiga atender o maior número, ou a demanda que existe, na verdade, que sempre é muito grande, e sempre dentro daquilo que a legislação permite, municipal, tanto municipal quanto federal, como também a gente conseguir atender aquilo que é o anseio da pessoa, né? Conseguir conciliar isso tudo. Muitas vezes não é fácil, né? A pessoa muitas vezes não consegue, ou ela tem um problema que é muito sério e grave para ele, mas que tem uma legislação que não permite que ele consiga fazer aquilo, né? Então, isso é um desafio muito grande e que a gente está aos pouquinhos orientando as pessoas. Eu acho que é orientando que se consegue fazer com que as coisas andem de forma correta e que não crie problema para ninguém, né? E a agricultura aqui é muito forte, né? Também é um segmento onde que as atividades principais são a parte da integração, né? Como também temos muitas áreas de lavoura, soja, milho e outras culturas também, né? Que estão sendo implantadas, algumas até essa semana nós fomos ver um empreendimento que está sendo na área de viticultura, né? Então o pessoal está plantando um pareiral que quase não é muito tradicional aqui dessa região, né? Mas então é a diversificação que está começando a acontecer aqui também. Isso é importante, né? Para a gente fugir hoje. A gente vê, estamos discutindo essa semana problemas com a Languiru. Bom, estamos discutindo, nós temos que encontrar alternativas. Não adianta somente falar dos problemas que a Languiru enfrenta agora, mas o desafio é encontrar a solução, né? Encontrar o caminho para manutenção, para que as atividades também do interior continuem, né? E a propriedade se mantenha lá, mas que o município também é importante que ele consiga se manter e conseguir dar o apoio para essas pessoas. Então são desafios que a gente tem no dia a dia, né? E como aqui em Teutônia é um pouco diferenciado, tem da porteira para dentro. É tudo por conta da agricultura, inclusive as máquinas. Então a agricultura aqui tem um parque de máquinas também. Então, e a demanda é muito grande, que a gente não consegue suprir, né? Ou a gente tenta suprir da melhor maneira possível, mas nunca é o suficiente, porque tem um limite para tudo, né? O recurso também é limitado. Mas a gente tenta atender da melhor forma possível todos os agricultores. Então eu vim para tentar contribuir nessa questão aí também, né?
Então foi um desafio que o prefeito me deu ali. Tu tem que cuidar também dessa parte aí. Bom, a gente fala nesse programa de Espaço Empreender. Você já trouxe aí alguns exemplos de que os nossos produtores estão diversificando a produção e a área de atuação. Conta pra mim, pra ti, na tua visão, o que é empreender e como isso seria possível dentro da agricultura familiar. Dentro da agricultura familiar, eu acho que hoje o agricultor ele tem que cada dia se capacitar, né? Então, isso é um ponto que não pode descuidar. Tentar acompanhar as evoluções que acontecem, né? E a diversificação da propriedade sempre foi muito importante, principalmente na agricultura familiar, né? Se tu tiver numa agricultura familiar, uma monocultura, né? A partir do momento que aquela atividade ela deu problema, porque o ganho na agricultura familiar sempre é muito pequeno, né? E ele muito dificilmente ele consegue fazer grandes reservas para conseguir fazer a manutenção, né? E se tiver que mudar de uma atividade para outra de uma hora, aí fica difícil, né? Porque leva tempo. Então a diversificação da propriedade é muito importante, né? Que lá se tenha 2, 3 ou 4 atividades. A diversificação também, e o agricultor hoje, né? Ele tem que estar sempre atento. A tendência também, o que na verdade... O potencial que a minha propriedade tem e aquilo que eu posso fazer dentro da minha propriedade, né? Diversificando, talvez, às vezes diversificando ou não, né? Mas aquilo que e ser um empreendedor. Né? O agricultor hoje tem que ser um empreendedor. Ele tem que ser né? Analisar a propriedade não somente como um meio de vida, né? Mas um meio de ter uma qualidade de vida, de garantir uma renda, e isso se faz com preparação e com capacidade e com gestão. Então, o agricultor tem que ser um gestor hoje. Então, mesmo na pequena propriedade, não dá para levar as coisas, né? Ele tem que ir lá se organizar, tem que ser bem organizado e tentar explorar a sua propriedade da melhor forma, aproveitar as oportunidades que surgem, que aparecem no dia a dia e estudar, não somente a minha propriedade, mas aqui na minha região, o que eu posso produzir que possa alavancar uma renda para mim. Então isso é importante, essa visão do agricultor hoje ele ser também empreendedor. Luciano, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu deixo um espaço ainda para as tuas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder contar um pouquinho da minha história aí. Teria muito mais para contar, mas eu acho que já aos poucos a gente vai se conhecendo, né? Então, eu gostaria de deixar só aqui dito que eu estou lá na prefeitura aqui, né, junto à secretaria, então gostaríamos muito de que as pessoas procurassem aquilo que está dentro das atribuições do município. A gente está sempre lá para auxiliar e para ajudar, né? Então é isso que... Estão todos convidados a visitar a secretaria, não só visitarem, mas também sugerirem, né, melhorias. Então isso é muito importante também, a gente ouvir o agricultor nas suas demandas e também a gente lá não somos o dono da verdade, nós temos que aprender também, né? Então estamos sempre abertos a isso. Obrigado a todos. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Luciano Carminati, o subsecretário de Agricultura e Meio Ambiente de Teutônia. Para você um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.